Olá a todos que acompanham o Grupo Lance Notícias pelas redes sociais. Nós estamos mais uma vez aqui no nosso estúdio de videocast e hoje para falar de algo muito importante, que é a nossa visão. Mais especificamente sobre a cirurgia de correção visual, a laser, que acontece aqui na Clínica Santa Maria, no Instituto de Oftalmologia. E para falar sobre isso, nós trouxemos aqui hoje o nosso convidado, o Dr. Mário Corso, que é médico oftalmologista aqui no município e também diretor técnico, né, da Santa Maria Instituto de Oftalmologia, e vai trazer aí para nós uma gama de informações sobre esta correção visual. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Michael. Muito obrigado por essa oportunidade de falar com todos os assistentes, os que assistem pela televisão, pela internet, né? Do Lance Notícias. É um prazer realmente estar aqui. Com certeza. Doutor, para nós também, né, é um grande prazer estar recebendo o senhor aqui para estar passando essas informações para nós. E para a gente começar a nossa conversa, então, gostaria de compreender um pouco, né, sobre o histórico da Clínica Santa Maria, né, desse Instituto de Oftalmologia aqui do município, que hoje a gente conversava em off aqui, é um hospital do olho completo. Você consegue fazer desde dos primeiros exames até cirurgias mais complexas ali no hospital, é isso mesmo? É isso mesmo, Michael. Nós temos uma das estruturas mais completas do estado de Santa Catarina, do oeste catarinense e, quiçá, até do Brasil, porque a estrutura nossa fornece atendimento médico oftalmológico desde a consulta até os tratamentos cirúrgicos, como tu falaste. Com certeza. E a gente vê como o senhor muito bem colocou ali, nessa questão de referência, né? Que a clínica acaba se tornando uma referência não só para o município de Xanxerê, mas para toda a região, a nível de Brasil também, porque atende muito esses clientes, né? De fora da região, as pessoas vêm aqui já com o intuito de buscar, porque sabem da qualidade de atendimento, qualidade de exames, tratamento cirúrgico, outros tipos de tratamento que ocorram aqui na questão oftalmológica, né? Sim. Bem, eu não sou xanxerense de nascimento, mas sou por adoção. Meu pai, depois de ter fundado a empresa dele, que era uma joalheria e ótica, ele se transferiu para a Realeza, no Paraná, e meus irmãos todos nasceram aqui. Eu fui o único a nascer no Paraná. Em 2000, aliás, em 75, 76, nós retornamos para cá. O pai novamente assumir aqui, e então eu retornei para Xanxerê com 9 anos de idade. Depois, em 86, 87, eu me mudei para Porto Alegre, onde eu comecei a fazer um cursinho para preparação para vestibular, e ingressei na Faculdade de Medicina Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, lá na cidade de Rio Grande, e posteriormente me decidi pela oftalmologia e passei no concurso para ser médico em especialização, residente, então, na área de oftalmologia na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. E até hoje é uma referência no Rio Grande do Sul e no sul do país, aqui como formação de médicos na área de oftalmologia. Posteriormente, trabalhei 1 ano no Hospital Militar de Santa Maria, e a seguir eu acabei retornando aqui para Xanxerê, minha família, e abri o meu primeiro consultório em 96. A partir daí a gente começou a planejar, junto com a minha esposa Maria Beatriz, que ela é enfermeira, a construção da nossa clínica, que a gente acabou inaugurando em 2006, no lugar que ela se encontra até hoje, que é ali na Papa João 23. A Santa Maria Instituto de Oftalmologia, ela é um centro completo de tratamento de olhos, em que a gente consta com diversas especialidades, embora as nossas principais áreas, no meu caso, sejam cirurgia refrativa de correção visual a laser e correção visual no modo geral. Também trabalhamos com implantes de lentes premium, que a gente chama hoje, que existem as lentes panfocais, que permitem correção visual também para longe, perto e meia distância. Mas a gente também tem, uma estrutura com médicos formando o nosso corpo clínico, que conta com especialistas como o Dr. Fábio, que é especialista em estrabismo e atendimento pediátrico, embora todos os médicos atendem também crianças, de 0 até os 90 anos, por assim dizer, né? Sim. Contamos também com o Dr. Araê, que é especialista em vias lacrimais, órbita e segmento anterior de pálpebra e plástico ocular. A doutora Mariana, que também trabalha mais em segmento anterior e cirurgia refrativa e catarata. E o doutor Carlos também, que é um médico que trabalha conosco há bastante tempo. E agora também nós estamos buscando aí mais um médico para trabalhar na área de retina e vítreo, embora a gente ainda dê assistência nessa área, e o pessoal que precisar de dar assistência
em todas essas áreas da medicina, então, desde da parte preventiva até a parte de tratamentos, né? Cirúrgicos ou clínicos. A gente percebe com isso, então, a vasta gama de especialidades, né, que tem ali, que estão prontas para atender na Clínica Santa Maria. E o senhor citou uma, então, do senhor, que é essa especialidade na cirurgia, né, de correção, que o senhor falou, é correção? Correção visual a laser ou implantes de lentes premium. Isso. Nessa, aqui também, em Xanxerê, já acontece essa cirurgia a laser. Sim. E hoje é bom a gente tá desmistificando um pouquinho sobre isso, que às vezes até as pessoas têm um pouco de receio, não compreendem muito bem. Então é melhor a gente estar entendendo como funciona essa cirurgia, quais são os riscos, quais são as contraindicações, para quem é indicado fazer essa cirurgia. E vamos conversar, entrando um pouquinho mais nesse assunto, doutor. Falando um pouco mais sobre a parte tecnológica, né? A tecnologia da cirurgia laser, se nós comentávamos antes aqui o quanto evoluiu, né? Que até um certo determinado de tempo era de uma maneira, depois hoje já é diferente. Pode comentar conosco um pouco sobre esse avanço tecnológico na cirurgia laser? Claro, Michael. Falar assim, desmistificar ou com medo, né? Então, a gente costuma dizer que a cirurgia refrativa laser é o procedimento mais seguro dentro de toda a área da medicina. Ela é muito segura porque não é uma cirurgia invasiva, é uma cirurgia de superfície ocular. Ela tem um padrão de reconhecimento de funcionalidade e segurança já de vários anos. Eu mesmo já opero há mais de 20 anos cirurgia refrativa a laser. Eu mesmo sou um operado de correção visual a laser. Eu fiz minha cirurgia aos 38 anos, eu era míope de 3,5 graus. A vantagem de uma cirurgia refrativa a laser é que você mesmo se gostando de óculos, você pode usar óculos, só que você vai ter uma situação em que você não vai ser um dependente do óculos. Você vai poder ter uma vida mais independente do óculos. Então, se quer usar óculos, você pode usar em qualquer momento. Você pode precisar de um pouquinho de grau depois, com o passar de anos, ou ter algum grauzinho que a gente avise que não pode corrigir, mas você vai usar bem menos e depender menos do óculos. Então, a cirurgia refrativa laser, ela tem a finalidade de diminuir a dependência do óculos, te dar mais liberdade visual. Porque tu ter liberdade visual melhora a tua qualidade de vida e muito. A gente dando um exemplo em termos de risco. Hoje, o risco é maior, muito maior, você usando uma lente de contato, de contrair uma infecção, do que você contrair uma infecção durante uma cirurgia refrativa a laser ou no pós-operatório imediato. Então, o usuário de lente de contato, que a gente também adapta lá na clínica, né, na Santa Maria Instituto de Oftalmologia, a chance de ter um problema com uma lente de contato, ela é maior, principalmente se o paciente não cuida da lente. Se ele tem uma lente mal adaptada, que ele compra pela internet ou traz de fontes não tão seguras, ou faz uma adaptação por não médicos, como hoje tem muito não médico fazendo exame de vista. Esses exames oferecidos em supermercado, na rua, consultas de rua, a gente sempre tem que olhar se são médicos realmente que estão te examinando, porque o olho é o nosso órgão mais importante, né, Maicon? Sim. Então, a cirurgia refrativa ela passou por uma evolução muito grande no decorrer dos anos. Ela vem sendo uma coisa pesquisada já lá antes da década de 80 e progressivamente foi evoluindo. A partir da década de 80, 90, se desenvolveu o laser, que a gente chama de excimer, que trabalha com uma correção que ela faz uma ablação, ela molda a córnea de modo que você corrija de maneira mais segura. As primeiras cirurgias refrativas eram feitas a bisturi, que a gente chamava de cirurgia de correção por ceratotomia radial ou astigmática, que eram os cortes que se faziam na córnea desenvolvidos por um médico russo chamado Fyodorov, né? Esse médico popularizou essa técnica que veio para o Brasil, mas com o passar dos anos se viu que a técnica trazia muita instabilidade e pouca precisão, embora era o melhor que se existia na época. Hoje eu ainda atendo pacientes que foram operados nesse período, mas a partir do laser foi se vendo que há uma correção extremamente segura e ela foi evoluindo muito nesses anos. Então, hoje a gente tem uma cirurgia guiada por frente de onda, que é uma cirurgia que ela é personalizável de acordo com as características do olho do paciente. Ela é uma cirurgia que tem o que a gente chama de eye tracker, que é um sensor que trabalha no nosso laser com 3 microcâmeras, que ele analisa o formato do olho e ele vai diagnosticar qualquer micromovimento que você faz durante a cirurgia e o laser vai se adaptando a esse padrão de movimento, corrigindo qualquer
posicionamento fora do centro. Então, esse laser ele vai corrigir com muita mais precisão. A outra situação é que o laser hoje, por exemplo, a gente trabalha com o Vizix S4IR, que ele vai fazer um exame antes da cirurgia com um aberrômetro e, de acordo com as características desse exame, esses dados são transferidos por via digital para o laser. E o laser, além de reconhecer o olho durante a cirurgia pelo padrão da íris e pelo tamanho da pupila, ele vai corrigir de acordo com as imperfeições que o teu olho tem, numa correção que ela costuma ser mais precisa do que a própria correção do óculos. Então, ela é uma cirurgia extremamente segura, extremamente precisa, e também existe possibilidade de que a gente faça um retratamento caso a gente não consiga ter, num primeiro procedimento, a correção satisfatória. Porque existem muitas nuances de um paciente para outro. Então, a gente pode retratar em alguns casos e chegar naquilo que a gente pretende. Com certeza. E é incrível ver esse avanço absurdo que a tecnologia vem passando. Claro, em todas as áreas, mas nessa área de cirurgia ocular, a gente perceber isso dessa maneira, que é possível fazer desse jeito, com certeza traz muito mais segurança, muito mais vontade, porque eu mesmo conheço muitas pessoas que almejam fazer essa cirurgia, que querem fazer isso para correção, para realmente estar se libertando do uso do óculos, né? Porque acaba atrapalhando em algumas ocasiões do dia a dia, em alguns momentos, acaba sendo incômodo, né? Como a gente conversava também em off, às vezes a pessoa quer ou ir à praia, ou precisa de um óculos específico, um óculos escuro de grau, também, praticar esporte. Então, tudo isso acaba fazendo com que as pessoas anseiem por essa cirurgia para realizar a correção da visão, né? Você imagina assim, o cara jogando futebol, jogando vôlei, praticando natação. Se tu usa lente de contato gelatinosa, por exemplo, ou qualquer tipo de lente, é contraindicado entrar na água com a lente pelo risco de infecção com germes que existem na água e que são muito agressivos para o olho. Então, a gente contraindica, por exemplo, atividade aquática com uso de lente de contato. A pessoa tem que adaptar um óculos para isso. Então, você fazendo uma correção visual a laser que te dê uma visão útil, você pode praticar muitos esportes, andar de moto. Você tem, às vezes, a dificuldade de pôr um capacete com um óculos de grau. Você pode corrigir isso para te melhorar essa atividade também. Obviamente que existem critérios para correção visual. Então, a correção visual a laser ou mesmo outros módulos de correção visual que a gente também dispõe ali na Santa Maria, elas não são iguais para todo mundo. Então, em alguns casos, existem contraindicações relativas ou absolutas. Então, a gente analisa por uma série de exames antes para definir qual a melhor técnica para o teu caso, para o teu olho, de acordo com a faixa etária, com o grau e com as características do olho. Então, uma técnica que é boa para uma pessoa, às vezes, de 35 anos, ela pode não ser a mesma técnica ideal para uma pessoa de 55 anos. A gente tem que analisar caso a caso e isso a gente está bem capacitado com uma equipe multidisciplinar na Santa Maria para adequar isso de acordo com o paciente. Com certeza. O senhor tocou num ponto muito, muito importante aqui agora, que falou sobre os critérios, né? Sobre os critérios. A gente conversava anteriormente aqui se qualquer pessoa pode fazer, a qualquer momento, ou como que funciona? Precisa ter um período de estabilização da perda de grau ali? Como que funciona para a pessoa estar apta a estar fazendo essa cirurgia de correção? Sim, Maicon. Nós temos assim critérios que são critérios legais. Então, por estudo da medicina, a gente tem uma maior mudança de grau até os 18 anos de idade. Embora hoje o excesso de atividade no computador, no celular, atividade de perto, desde as crianças, que aí eu vou fazer um parênteses para dizer que os pais não devem dar celular para as crianças até os 4 anos de idade. Isso já é uma convenção de pediatras, médicos de oftalmologia e neurologistas que estudam a interação entre a criança e os novos aparelhos para atividade que hoje tem celular, videogame, computador. Então, a gente causa uma certa alteração do desenvolvimento neuropsico e óptico oftalmológico das crianças quando a gente fornece ali um celular ou um tablet para eles brincarem até os 4 anos de idade. A partir dos 4 até os 10, 12 anos, a recomendação é em torno de 1 hora por dia. E a partir daí, então, 2 horas por dia até uns 15, 16 anos. O excesso de atividade de perto estimula o crescimento do olho, ressecamento, alterações de superfície ocular e alteração do desenvolvimento neuropsicomotor, que torna a criança mais dependente, aumenta as situações de ansiedade e tal. Bom, tirando esse parênteses, a gente tem então uma estabilidade do grau aí pelos 18 anos
e a partir daí você pode operar desde que o grau mostre uma estabilidade, que a gente classifica como estável, um grau que você faça 2 consultas com um médico oftalmologista e que não tenha mudança significativa com intervalo de 1 ano. Então, consultou com 18 anos. A gente tem um histórico, às vezes, na clínica de paciente que já trata conosco, e isso é importante também, em que a gente conhece a criança que já trata dos 14, 12, 13 anos de idade, e ele vem todo ano fazendo um check-up, e a gente vê que dos 14, 15, 16, 17, 18 anos ele não está mudando o grau. Se ele chega aos 18 e já tem uma estabilidade, ele pode pensar em cirurgia. Não tem estabilidade, num ano para outro ele mudou mais que meio grau, a gente posterga a cirurgia até que isso atinja uma estabilidade. O limite de idade, na verdade, para correção visual a laser, não há na prática um limite de estabilidade. Mas aí a gente tem que analisar outros fatores. Tenho mais de 40 anos, eu já entrei numa presbiopia, a gente começa a analisar se existem outros fatores para correção. Porque a gente também pode fazer no laser uma correção em que a gente compense a visão de longe num olho e compense a visão de perto no olho adélfico, a gente chama, no outro olho, para que o paciente também não tenha uma dependência, uma melhora da dependência, uma liberdade visual para longe, mas que ele vai manter uma perda de perto. Então a gente já faz uma correção pensando em dar mais liberdade visual para longe num olho e para perto no outro. O paciente mantém uma liberdade visual mais aditiva, assim, com o passar dos anos. Isso pode, às vezes, ser retratado dependendo das características do olho. A partir dos 55 anos, a gente começa a ter mais chance de desenvolver catarata ou alterações do cristalino, que é uma lente natural dentro do olho, que é a que deixa de funcionar depois dos 40 anos para a visão de perto. Então, a gente vai analisando o que passa a ser mais interessante. Dependendo das características do olho, legalmente, a partir dos 55 anos, se o paciente já tem um início de catarata ou tem mais de 1,5 grau positivo para longe, ele pode optar, ao invés do laser, por um implante de uma lente intraocular. Que hoje existem as lentes premium, que a gente chama, que elas corrigem astigmatismo, miopia, hipermetropia com o implante da lente. Geralmente a gente espera o paciente ter um início de catarata para fazer esse implante, porque é uma cirurgia um pouco mais invasiva, embora seja uma cirurgia microinvasiva, com um orifício de 2 milímetros, a chance de desenvolver outros problemas são maiores quando a gente mexe dentro do olho. Então a gente tem que analisar bem a idade do paciente, como está o olho dela, quais as características que ela está tendo para definir o tipo de cirurgia. A cirurgia de laser ela pode ser feita em qualquer idade virtualmente. Então, por exemplo, o paciente já fez um implante de lente, mas ele ficou com grau residual e ele quer ter uma correção um pouco melhor para longe ou melhor para perto, que a gente não atingiu o objetivo, ou que o paciente já fez cirurgia anos atrás, mas ele gostaria de melhorar essa dependência do óculos, a gente tem como corrigir. Nada impede que o paciente também use um óculosinho para algumas atividades, mas na maioria dos casos a gente pode analisar se é possível ou não. Outro fator é saber a questão de saúde ocular. O paciente que tem alguma alteração de superfície, ele tem uma outra doença, às vezes ele tem que tratar essa outra doença como olho seco, um pterígio, que é aquela carnezinha que cresce para cima do olho e fica vermelho, que o pessoal costuma chamar de catarata, mas aquilo não é catarata, né? O pterígio nada tem a ver com catarata. Ele tem que tratar essas patologias antes para depois ver a possibilidade de fazer a correção visual a laser. Outro detalhe também é que existem patologias que contraindicam de forma absoluta ou relativa a correção do laser. Pode limitar o grau a ser corrigido ou também pode impedir que se faça a cirurgia. Então, todos esses dados ali no Santa Maria Instituto de Oftalmologia, nós temos diversos aparelhos e médicos que vão avaliar cada situação de cada paciente para ver qual a melhor indicação ou uma contraindicação eventual para o procedimento. Mas a verdade é que a cirurgia refrativa a laser, ela é extremamente segura, tanto que nos Estados Unidos o nosso laser, o Vizix S4, com registro de íris, ele passou o seu laser nos Estados Unidos mais utilizado para a correção visual dos pilotos da Força Aérea Americana por causa do nível de segurança e precisão dele. Até então, antes do laser Vizix, se limitava a cirurgia refrativa dos pilotos da Força Aérea, porque o valor investido para formar um piloto era muito grande e se ele tinha uma deficiência visual como uma miopia, ele acabava sendo retirado do programa porque não valia a pena investir tanto para um paciente que tem uma alteração visual que vai impedir ele, por exemplo, de ter melhor performance em algumas situações. A partir do laser Vizix, ele começou a poder ser feito. Então, se fizeram uma avaliação muito em hospitais militares dos Estados Unidos,
e a partir de então isso foi incorporado, essas inovações tecnológicas, que permite uma correção muito mais precisa que a gente dispõe aqui no Santa Maria Instituto de Oftalmologia, né? De fato, o senhor citou num ponto muito interessante agora também sobre as limitações, né? O senhor estava falando durante a sua fala sobre as limitações da cirurgia e vem um questionamento. Doutor Mário, se tem um limite de grau que eu possa estar tendo para fazer cirurgia? Por exemplo, acima de tantos graus não tem mais como fazer cirurgia, ou abaixo disso ainda não é necessário. Tem algo nesse sentido que limita? Sim, Maicon, tem questões legais. Por exemplo, o laser ele funciona muito bem até 15 graus, ele consegue fazer. Mas às vezes o paciente tem, por características da córnea, que é onde o laser é aplicado apenas da primeira membranazinha na superfície do olho, ele pode fazer, por exemplo, 12 ou 11, mas não pode fazer 15, tá? Então, assim, legalmente o laser poderia corrigir até 15 graus. Hipermetropia é aprovado até 6 graus, embora a gente também tenha limitação de acordo com as características do olho ou curvatura da córnea, porque existe limite para tornar a córnea mais plana ou para tornar ela mais curva, porque a correção é feita na membrana na frente do olho, na frente do colorido do olho, que é essa membrana transparente que é a córnea, que é a primeira lente do olho. Então a gente corrige as curvaturas para corrigir a imagem que chega no fundo do olho. No caso, então, de hipermetropia, a gente pode fazer até 6 graus, astigmatismo também até 6 graus e, como eu falei, da miopia, até 15 graus. Só que cada paciente pode ter um limite de acordo com as suas características, que geralmente elas vão ter uma limitação de acordo com o formato do olho, da córnea, mais precisamente, e da espessura dessa córnea. A idade é a partir dos 18 anos. Graus pequenos, por exemplo, como meio grau, 0,75, a gente avalia menos de 1 grau, por exemplo, qual é a dependência que o paciente tem desse grau. Às vezes não compensa tu corrigir meio grau, então a gente avisa o paciente, meio grau às vezes não compensa, não vale a pena. Então a gente não vai sair operando todo e qualquer pessoa de qualquer modo. A gente analisa o que é melhor para a faixa etária, atividade do paciente, qualidade de vida que ele almeja e aquilo que ele se propõe ou que ele pensa que vai ser o ideal para ele. As atividades do dia a dia que você pratica, a atividade de esporte que você pratica, a gente analisa tudo isso. Com certeza, isso é muito bacana de você vislumbrar, de você compreender que tem todo esse acompanhamento sobre cada caso. E você também citou isso na sua fala anteriormente, sobre o acompanhamento dos pacientes. Que geralmente, né, esses pacientes que chegam então a fazer uma cirurgia ou algo, já tem um acompanhamento prévio, atendimento, os exames, então tem todo um histórico do paciente lá, onde a clínica, então, né, o oftalmologista que for fazer, né, no caso, às vezes, mesmo o doutor, quando a gente for fazer cirurgia, a gente está preparado, pronto, com cada detalhezinho que for necessário para estar realizando a cirurgia, né? É isso aí, Maio. E também a gente tem assim, a questão é que cada faixa etária, você tem uma mudança de paradigma para operar. Por exemplo, se você tem, é laser para todo mundo? Não, não é. Existem condições que às vezes a gente tem que fazer a correção refrativa com implante de lente intraocular mesmo, é a melhor opção. E existe uma cirurgia que a gente tem que remover o cristalino, como é a que a gente faz na catarata, e aproveita a cirurgia da catarata para tornar a pessoa mais independente de óculos ou aumentar a liberdade visual. Com as lentes premium hoje, como eu comentei antes, né? E a gente pode corrigir astigmatismo, hipermetropia, mesmo miopia ou algumas variações de correção com essas lentes premium. Hoje a gente tem lentes premiums que têm sistemas de variação de curvatura das lentes ou pequenos círculos prismáticos que conferem uma qualidade de visão útil para longe, meia distância e perto, coisa que antigamente a gente não conseguia. Então, antigamente a gente só substituía a lente natural dentro do olho para correção do grau e não corrigia o grau, a gente só corrigia a catarata, por exemplo. Hoje a gente consegue fazer a correção do grau durante a própria cirurgia da catarata ou no implante de lente intraocular, em que a gente tem que tirar o cristalino. Para aquele paciente que tem uma miopia, é mais jovem, não tem catarata ainda, e a miopia ou o tipo de olho não considera para uma cirurgia laser, não fecha critério para laser, mas também não fecha critério para implante de lente intraocular, ou pela idade, ou por característica do olho, por risco, ou por correção não ser ideal, a gente existe também uma situação que a gente chama de lentes fásicas. Que eu até muito tempo não era muito, eu não gostava muito desse tipo de correção em que a gente implanta uma lente dentro do olho
sem remover a lente natural, que é o cristalino. Mas nos últimos anos surgiu umas lentes que a gente chama de ICL, que é uma lente que a gente chama de fásica. A gente implanta por uma pequena incisão, sem remover o cristalino, e ela hoje tem um desenho que diminuiu muito a chance de ter outros problemas secundários, que antigamente me limitavam assim, a indicação dessa cirurgia, e que hoje a gente está fazendo para aqueles pacientes, por exemplo, que têm 7, 8, 9, 10 graus, 12 graus, e que tu consegue reduzir muito a dependência do óculos pelo implante da lente, sem remover e sem fazer laser. Sem remover a lente intraocular natural, que é o cristalino, e também sem fazer laser, porque o paciente tem uma córnea muito fina, por exemplo. Sim. Mas cada caso tem que ser analisado individualmente. Não existe uma coisa que é uma receita pronta, né? Claro. Como não existe um tamanho de roupa que um tamanho serve para todo mundo, né? Mais ou menos isso. Exatamente. E dentro disso, já demonstrando toda essa gama, né, de formas de resolver os problemas visuais das pessoas que o Instituto Santa Maria promove e tem para os seus clientes, pacientes, na verdade, né? Algo que o senhor me citou muito interessante na conversa foi sobre a idade, né? Que tem uma diminuição na capacidade ocular acima dos 40 anos, Isso. Que é natural, né? O senhor estava comentando sobre Perfeito. isso. E dentro dessa condição, não teria que fazer, então, ou antes ou só depois dessa baixa? Interfere em algo nesse sentido? Não, Maicon, é como eu te falei, a cirurgia de correção visual, como nós comentamos antes, né, durante o programa aqui, Isso. é que existe a cirurgia melhor indicada conforme a tua faixa etária. Por exemplo, 18, 40 anos, a melhor opção é laser. Eu diria que até os 45, talvez 50 anos, a melhor opção, a menos invasiva, ainda é o laser, tá? A correção visual a laser. Ela pode te dar uma total liberdade visual, ou ela pode te dar uma independência dos óculos de 90% do teu tempo. Aí você vai entender que para algumas atividades tu pode precisar de um óculosinho. Essa história assim, com o laser ou com essas lentes, hoje usa óculos quem quer. Em parte é verdade, mas não é bem assim. Tudo existe uma possibilidade. Agora o que você tem que entender é que você está num hotel, foi viajar, e vamos supor que deu uma calamidade, você sofreu lá, o hotel teve um incêndio, e você não acha teu óculos, tem que sair, você não vê a saída de emergência, é um problema. E se você fez uma correção visual, que mesmo que não te deixou totalmente independente do óculos, ela te deu uma liberdade visual para você conseguir ver uma placa de saída, descobrir onde está a escada, que você não deve pegar o elevador, mas você consegue achar a saída ou resolver um problema emergencial sem ter que estar procurando um óculos. Então, a questão da correção, ela vai depender da faixa etária e das necessidades do paciente. Então, de 18 anos, 45 até 50, às vezes o laser é a melhor opção, o excimer laser, porque ele vai corrigir a cirurgia para te dar uma independência de longe, e você vai ter uma visão longe e perto até uns 40, 45 anos, se você é uma pessoa jovem que faz com 30 anos, com 20 anos, com 18 anos. Ou você pode ter uma correção com uma prioridade de visão para longe no teu olho dominante, que é o olho que... A gente sempre tem um olho que é o melhor olho, não que é o que tem mais grau ou menos grau. A gente tem um olho que manda mais, mesmo para quem não usa óculos. E a gente usa esse olho para dar uma correção de longe. E o outro olho, a gente pode deixar uma variação de grau que a pessoa consiga ter uma independência de visão para as atividades do dia a dia, para ir no supermercado ver um preço, a senhora em casa conseguir achar o celular e ligar para um filho, para chamar se precisa para alguma coisa mais emergente. Então você tem essa liberdade visual também. A partir dos 55 anos, a gente começa a ter uma mudança maior dessa lente dentro do olho, e aí a gente tem que analisar qual o tipo de grau, qual a deficiência que a pessoa tem, se ela é só para longe ou só para perto, ou mais para perto, e aí a gente pode ter opção que pode incluir a correção visual com o laser, ou uma correção visual com implante de lentes para compensar essa perda também. Agora, um jovem, 18 até 20, 25, 30, 40 anos, 42 anos, dependendo do que ele tem, o laser é a melhor opção. Mas claro que a gente individualiza o procedimento. Então, cada caso ele tem que ser bem analisado, certo? De acordo com a faixa etária, de acordo com o problema ou com o momento que o paciente está vivendo, certo? Não existe uma fórmula pronta para todo mundo. E também não é todo mundo que pode fazer uma correção refrativa. Mas o que eu digo para o paciente é que quando você tem um olho que permite,
a tua correção visual é muito maior. Então, não há aquela preocupação, mas aí eu não vou depender do óculos, vai para nada. Na maioria das vezes, tu vai melhorar muito a qualidade de vida de não depender do óculos para absolutamente nada. Outras vezes, tu pode precisar de um óculosinho para algumas coisas. Mas, às vezes, um óculos de alto grau, por exemplo, você pode gastar, às vezes, 4, 5 mil reais todo o tempo. E aí, tu, às vezes, deixa de comprar um óculos de sol de boa qualidade, porque você ainda tem que pôr um óculos, a lente com grau no óculos de sol. E aí você diminui essa dependência também. Então, você pode, às vezes, conseguir ver bem com óculos, sem óculos, e se tu quer um óculos de sol, tu ir lá e comprar um óculos de boa qualidade, sem precisar ainda gastar um pouco mais para pôr a lente. Então, essa questão de, nunca mais vai ficar dependente do óculos, você pode ter algumas dependências relativas, mas a melhora de qualidade de vida, ela é tremenda. Eu sei porque eu fiz a minha cirurgia já tem mais de 18 anos. Então, vale muito a pena mesmo. É uma cirurgia que melhora a qualidade de vida, te dá mais satisfação no dia a dia. Para as mulheres é fantástico, porque você pode usar maquiagem, se maquiar, ir para uma festa sem óculos, não depender do óculos o tempo todo. Com certeza. E o que se resume mais disso é realmente qualidade de vida, buscar a qualidade de vida. E, doutor, antes de mais nada, eu quero lhe agradecer por ter vindo aqui, já caminhando para o finalzinho da nossa conversa, por ter trocado essa experiência conosco, nos informado sobre essa cirurgia de correção visual, que é muito importante e que muitas pessoas querem fazer e às vezes tem alguma dúvida. Hoje tenho certeza que foi muito esclarecedora essa conversa, porque a gente pode compreender um pouco mais sobre a tecnologia, sobre limites, sobre critérios de fazer e também sobre a Clínica Santa Maria, que está preparada para atender cada paciente de uma maneira única e específica, de acordo com o seu caso. Deixo espaço aberto agora, caso o senhor queira realizar suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a oportunidade aí, Maicon, porque a gente sempre tenta aumentar o nível de conhecimento também da população em relação à saúde, e no nosso caso da saúde ocular, para desmistificar algumas coisas, né? Então, assim, deixar claro que cirurgia refrativa a laser ou com implantes de lente, elas têm indicações específicas. Por exemplo, fazer cirurgia de implante de lente numa pessoa com 40, 45 anos, tu tem um maior risco. Então, o laser tem uma indicação mais precisa. E na Santa Maria Instituto de Oftalmologia, a gente avalia a pessoa integralmente. A gente não está lá só para prescrever óculos, ou para mandar fazer óculos, ou para corrigir o teu problema imediato. A gente sempre pensa a longo prazo aquilo que pode ser mais útil para você e que vai melhorar a tua qualidade de vida e a tua visão, que é o nosso sentido, talvez, de maior relação, de mais importância. Meu muito obrigado a todos, obrigado pela atenção e fico à disposição dos pacientes na nossa clínica e na Santa Maria Instituto de Oftalmologia e de vocês do Lance Notícias, quando precisarem ou quiserem uma maior informação a respeito. Mas obrigado pela oportunidade mais uma vez. De fato, doutor, muito obrigado então pela sua presença e por todas essas informações que nos repassou. E para essas e outras notícias e informações, você consegue acompanhando os sites do Grupo Lance Notícias, porque informar você, esse é o nosso lance.